Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Clube do Livro no Carro. Uhul! E hoje nós temos uma convidada aqui, ó, que está esperando. Fran! Ela, gente. Dá licença. Vamos ter uma convidada no nosso Clube Boa do Livro. tarde. Essa é a Fran, gente. Oi, gente. Seja bem-vinda, Fran. Pessoal, hoje nós temos nossa convidada aqui, Franciane, olha, e Fran para os íntimos, né? Estamos indo para Mairinque, vamos participar de um curso, de um retiro, né, Fran? Sim. Corpo Bússola, estamos animadíssimas. E falei, por que não fazer um clube do livro no meio do caminho dessa viagem? E eu escolhi, Fran, esse livro aqui, ó. Dinheiro não é o problema. Sabe quem é o problema? Você. Eu? Sim, você é o problema. Segundo Gary Douglas, nosso bispo, né? Você é o problema e não o dinheiro. Oh my God. Certo? Então, eu escolhi assim, falei, nossa, qual capítulo eu poderia trazer para as pessoas, né? E aí, como a Fran é uma pessoa muito fácil de lidar, não é? Sou um anjo. Um anjo, né? Eu escolhi um capítulo que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com dinheiro. Sabe qual que é, Fran? Qual? Lidando com pessoas difíceis. Você é uma pessoa difícil? Neto é uma pessoa difícil. Fran é uma Menos pessoa... difícil hoje. Isso mesmo, estou mais facilitada. Na verdade, o Axis recuperou o nosso irmão, gente. Ele recuperou. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Gary Douglas e Dan Here. É uma versão melhorada, né? Mas assim, ainda falta, viu, Fran? Falta. Mas a gente também falta, né? Sim, estamos em constante evolução, né? Então eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, tirar meu óculos aqui. Lidando com pessoas difíceis. Um ELF é uma pessoa que o diminuirá só por diversão. O que é ELF? Que é uma sigla. Significa pequenos malvados fudidos. Olha como Gary achou. Uau! Sutil. Evil little fucks. Um ELF é uma pessoa que dirá: oh, lindo seu vestido, hein? Adoro toda vez que você usa. Ou, ótimo vestido, fica bom em você, mesmo com todo o peso que você ganhou. Ou seja, você tá ridícula e a pessoa vai falar que você tá linda. Já aconteceu isso com você, Fran? Com certeza. O que te aconteceu? Você tava com uma roupa que não tava legal e a pessoa falou: ah, você tá gata, maravilhosa. Ou assim, sua pele tá linda, hein? Eu cheio de furúncula. Então, por incrível que pareça, eu recebia muita crítica da minha mãe. Uhum. A minha mãe, ela falava bastante. Tipo assim, essa roupa até que ficou bonita, mas tá muito curta. Podia ser mais longa, entendeu? E aqui, eles falam, na verdade, da pessoa que é uma cobra, né? Uma cascavel, que, na verdade, ela não vai ser sincera assim como a sua mãe. Ela, na verdade, mesmo que você não tá bem, ela vai falar que você tá ótima, entendeu? Sim. Porque o que ela quer é manipular você. E o Gary vai explicar um pouquinho aqui pra gente nesse livro de dinheiro. Olha só que interessante. Tendemos a ver as outras pessoas como totalmente boas ou totalmente ruins. Queremos ver o bom delas, mas não o ruim. Achamos que é rude ver o ruim. É mesmo? Ou é estúpido e insano não ver? É estúpido e insano e também não é muito consciente. Temos que estar dispostos a ver o lado mal de alguém, assim como o bom. Então, assim... às vezes a gente tem essa dificuldade, né, Fran? De falar assim, não, a pessoa jamais faria isso. E por isso que a gente se decepciona tanto com as pessoas, né? Porque a gente sempre quer ver o lado bom, entendeu? A gente imagina que a pessoa vai fazer uma coisa estúpida. Eu ainda fico assim um pouco, né, nessa balança, porque a gente pede tanto verdade para as pessoas, mas nem sempre as pessoas podem ser verdadeiras com a gente, né? Sim. Porque aí tem aquela coisa, nossa, se eu falar a verdade, eu posso magoar essa pessoa. Sim. Até onde a gente tá disposto realmente a ouvir a verdade, né, Lu? E às vezes a gente tá, na verdade, o que ele fala aqui é assim,
que realmente a gente só quer ver o lado bom, que a gente não imagina que eu tenho o lado ruim, né? E todo mundo tem, né, Fran? Todo mundo tem. E aí, não é 100% do tempo que você vai ser uma pessoa sem nenhum interesse, sem nenhuma intenção. E aí a gente não tá consciente sobre existir essa energia considerada mal, considerada, né, mais insana, a gente que se ferra, entendeu? Sim. Então a gente tem que estar assim esperto. Sim. Tipo, ó, o que será que tá por trás disso? O que a pessoa tá tendo de intenção atrás dessa ação? Sim. Sabe? Aquilo que, tipo, ela vem te agradando, vem fazendo um monte de coisa, aí você para, nossa, mas por que essa pessoa tá fazendo isso, Por que entendeu? ela tá querendo ferrar? O que ela tá comigo? querendo comigo, né? Tem uma coisa que relacionada a isso que é interessante. Que às vezes a pessoa vai fazer uma foto, a pessoa fala assim, ou vou filmar alguma coisa, ela fala assim pra mim. E é uma brincadeira, na verdade. É. Ela fala, e aí, como que tá? Ou qualquer coisa que às vezes faz e vem pedir minha opinião, eu falo, até eu brinco, eu falo, você quer a minha opinião, você quer que eu te agrado? É. Tem isso também. Tem as duas, mas às vezes a pessoa pede a opinião só para ouvir um agrado. Sim. Sim. E aí você fala, não ficou legal, pronto. Nossa, Né? Aí ferrou. acabou o dia da pessoa. Alguém já tirou vantagem de você? Já foi usado por seu dinheiro? Você tem que reconhecer que existem o ELF, né? Que ele tá falando aqui, que é os pequenos malvados fudidos, certo? Sim. E também tem que reconhecer que os ELFs e cobras e cascavéis existem no mundo. E algumas delas estão em corpos humanos. Então, assim, não é todo mundo que é bonzinho, não é todo mundo que quer o seu bem, mesmo na consciência, tá, Fran? Sim. Às vezes você pode encontrar cobras e cascavéis e ELFs no meio de tudo isso. Então. E eu já me ferrei muito, né, Neto? É, muito. Muito. Então, e essa pessoa que eu falo, quando acontece isso, geralmente ela que quer ouvir aqui tá tudo bem, ela quer ouvir um elogio, são esse tipo de pessoa. Sim. Possivelmente é um ELF, né, ou não? Sim, não. Não é sei, isso. Ele tá querendo dizer, assim, que você tem que enxergar que existe um lado escuro nas pessoas. Sim. Você enxerga isso. Eu tenho mais dificuldade de enxergar. Porque assim, né, Fran, Eu também geralmente eu tenho. me entrego, assim, de coração, sabe? Eu sou uma pessoa que entrego tudo e eu não percebo quando as pessoas estão querendo aproveitar de Eu mim. também É, tenho. entendeu? Essa Interesse. inocência. Uma seria. inocência. Existe um interesse obscuro, é isso que eu estou dizendo, porque às vezes chega e me contrata, por exemplo, que contrata a gente para fazer um determinado trabalho. Porém, que para conseguir um preço menor, fica elogiando. Sim, é uma manipulação. Fica tentando te manipular de alguma maneira. E aí, a hora que você fala isso, você fala porque você fala não a verdade, mas, por exemplo, eu sempre penso numa coisa que é funcional. Então, se eu vou executar algum trabalho, se tem um caminho que é funcional, eu penso no resultado daquilo, que eu trabalho com publicidade. Eu penso no resultado daquilo. Às vezes o cara não quer o resultado daquilo, ele quer o ego dele massageado. Sim. Fez sentido agora? Sim. Não pode E ser ó, um ELF. Olha o que o Gary fala, né? Quando uma cobra cascavel está em seu corpo humano, você não quer levá-la para casa para passar a noite. Ela morderá você de uma maneira ou de outra e deixará veneno em seu universo. Uau! Misericórdia. Por que isso, Fran? Quando você está consciente que aquela pessoa tem uma intenção por trás daquela ação, que aquela pessoa é uma cobra, é uma Sim. cascavel ou é uma LF, o que acontece? Você não precisa levar ela para casa. Que é o quê? Não precisa se abrir inteira para ela, não precisa dar tudo para ela, sabe assim? Ela é uma cobra e você vai ter que lidar com a cobra. Eu ainda vejo de outro jeito. Como que você vê? Esse levar pra casa, eu acho que é levar meio que a energia da pessoa no coração, entendeu? É. Deixar ela com as loucuras dela, tipo isso. Na verdade, assim, o que ele falou? Que quando você tá consciente, é uma metáfora que ele usa, né? Quando você tá consciente que existe essas cobras e cascavéis, você não precisa, você tem que saber manipular a cobra, mas não deixar ela na sua casa solta porque ela vai te morder, entendeu? Então essa é a intenção da metáfora. Sim. Que tipo assim, você sabe que é uma cobra, então o que você vai ter que fazer com uma cobra? Você tem que, tipo assim, com cuidado, você tem que manejar ela pra ela não te morder, Mas sabe a gente assim? tem que aturar a cobra? Temos Não dá que pra aturar. jogar a cobra Não. no
Ele vai falar sobre isso. Sério? Sério. Não dá pra matar a cobra? Não dá pra matar a cobra. Cortar o pescoço Não. dela? Dar um nó na cobra? Não, porque Nem assim... mostrar o pau. Não. Sabe por quê, Fran? Porque o tempo todo a gente tá lidando com pessoas assim no mundo, né? E se a gente... E às vezes é no nosso trabalho, às vezes é uma pessoa da nossa família, entendeu? Então, é o tempo todo. Então não tem como... Se a gente excluir, a gente tá cortando a nossa conscientização. Tipo assim, pessoas que têm mãe narcisista. Sim, é cobra, difícil. entendeu? Às vezes é, às vezes não, né? O Gary fala, como que eu sei, como que eu reconheço que é uma cobra? Você vai perceber que ela tem algumas atitudes estranhas, né? E se você tá consciente, você percebe. E você tem que perguntar, essa pessoa é uma cobra? Se a energia fica leve ou pesada, vem o sim ou não, sabe? Eita, vou fazer. Vou fazer, gente. Sempre reconheça os ELFs e as cobras cascavéis de sua vida. Se você não reconhecer o que elas são, não poderão mudar. Não podem ser diferentes. Sabemos que ninguém é todo ruim, mas as cobras cascavéis querem ser chamadas de cobras não peçonhentas? Não. Isso as irrita e elas têm vontade de mordê-lo ainda mais forte. Se você reconhecê-las e disser para si mesmo, você é uma cobra cascavel maravilhosa e tem diamante nas costas. E cara, como você chacoalha bem e vou ficar a 30 centímetros de você o tempo todo, então não serei picado. Então o que o Gary usa com essa metáfora, Fran? Que quando você reconhece que a pessoa é cobra, você vai ficar esperto, certo? Você está consciente da pessoa ali. Então você mantém, você não afasta, você não rejeita, porque isso você vai eliminar a sua conscientização. Você mantém uma distância confortável. Então se eu tô com uma cobra aqui no carro, ela vai ter que estar em segurança, certo? Sim. A gente vai ter que lidar com a cobra que tá aqui numa caixa, por exemplo. Mas se a gente abrir e a cobra sair, Puxa, pode acontecer vida. um perigo, né? Vai acontecer coisa ruim. Então a gente tem que saber na nossa vida, gente, a lidar com as cobras e cascavéis, porque se a gente excluir as pessoas, nós estamos excluindo a nossa conscientização. Toda vez que você fala, eu não quero mais falar com essa pessoa, não quero mais receber dessa pessoa, você também exclui a sua conscientização. Eu tenho essa dificuldade, Alex. Então Eu vamos tenho. lá. Eu também tenho um pouco aí. Eu tá? Então, eu não prefiro, tipo assim. Manter a distância Não, confortável. meu. eliminou, tipo, não vai quero mais pro falar com você. Egito, vai pra Dubai, mas longe de mim. Ah, não então. quero nem atravessar a rua. Então, mas assim, como seria você receber, mas com cautela, né? Receber na consciência de que saber que aquela pessoa é uma cobra. E quando você reconhece, eu tive uma funcionária que trabalhou comigo e ela era cobra, sabe? Então ela tinha bem essa atitude que o Guilherme tava falando. Ai, como você tá linda. Ai, que roupa maravilhosa. Nossa, como você fala bem. Nossa, isso. Me elogiando. Só que, tipo assim, né? Enquanto ela tá indo, eu tô voltando, né? Sim. E eu já sabia que ela era cobra. Então, um dia ela tava eu e ela, e eu falei mentalmente: eu sei que você é uma cobra. Não precisa ficar se escondendo. Ela mudou de atitude, entendeu? Caramba! Só com a energia que, tipo assim, eu tô ligada que quem você é, entendeu? Mas você tá falou fingindo aí, energeticamente. energeticamente, tipo assim, eu mandei o recado, entendeu? Entendi. Eu Aí, já tive Fran, experiência com uma cobra, você sabe, né? sim, então. Te contei, né? E ela foi Contou. contribuição pra mim. E por isso, então as cobras também são Porque contribuição. a cobra queria me denunciar. Então, E através dessa ameaça de denúncia, eu consegui um benefício. foi. Você lembra? Lembro. Eu te contei. Consegui A Fran teve um bafo com uma vizinha uma aí. pessoa. Uma pessoa E aí eu consegui uma vaga pro meu papai ficar Na o dia creche. todo na creche. Exatamente. Porque essa pessoa queria me denunciar, porque eu deixava às vezes ele sozinho. Aham. Por isso. E Por ela me isso. ajudou. Agradeci ela. A cobra, entendeu? Agradeci. Então, assim, não é tipo assim, olhar pra ela, ai, não quero mais falar com você, sua vaca, entendeu? Não. Você recebe da cobra, mas você não vai chamar ela, por exemplo, pra tomar um café da tarde na sua casa. Não. Você não vai chamar ela pro seu aniversário. Você não vai contar segredos pra ela, entendeu? Que é a distância É confortável. a distância confortável. Se você ver o mal em alguém e reconhecer isso, é um julgamento ou é uma observação? Olha que interessante, né? Porque a gente fala sobre isso julgamento, né? É conflitante também na minha cabeça. Se observar que alguém está disposto a fazer coisas ruins com você, então ele ou ela não conseguirá fazer essas coisas ruins.
Você só leva um soco de surpresa quando não está disposto a ver que alguém está fazendo o que não é gentil, não é bom e não é expansivo. Comece a ver a verdade no lugar onde as pessoas estão. Não compre a ideia de que todo mundo é todo mundo bom e todo mundo é todo mundo ruim, né? Sim. Então, assim, é perceber que existe as cobras e cascavéis no mundo e que se a gente tiver assim, beleza, essa pessoa tá disposta a fazer alguma coisa mal pra mim, como a sua vizinha, entendeu? Ela tava disposta a te denunciar, ela tava disposta... você sabe a energia dela por trás, entende? Mas se você não reconhecesse que ela é uma cobra e o que ela tava disposta a fazer, você, na ingenuidade, você leva um soco, entendeu? Entendi. Então, assim, se eu tô manipulando uma cobra aqui no carro, se ela tá aqui numa caixinha, eu sei que ela é uma cobra, então a Fran não vai abrir a porta pra cobra sair e também não vai ficar fazendo assim. Sim. Tipo, você sabe que é. Então, com as pessoas, a gente tem que fazer a mesma coisa. Reconhece, né? Vai manter um distanciamento confortável, não vai excluir a pessoa. Ou seja, se a pessoa interagir com você, você vai interagir com ela, você vai receber dela, porém, com cuidado. Não dá pra abraçar, Você sabe como ela Não. funciona, né? Você sabe como ela funciona, E aí exatamente. você não faz o quê, Trinta? Como é que é? Ai, bonitinha, cobrinha. Exatamente. Então, assim... Viu, gente? Temos sonoplastia também. Ai, que bonitinho. Não vai Essa fazer cobra isso. não. Por exemplo, o Neto, gente. O Neto é uma cobra. Cobra Eu que não vou faz... falar porque Não. o canal do YouTube José não Neto, permite. eu vim aqui pra te defender. Cobra que faz homenagem de amor. É. Que cobra é essa, minha Mas o gente? Gary falou aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, Heloísa Pinatti. Pois é. O homem te fez uma declaração de amor Em ao público. vivo, em público. Tá vendo? Não. Eles estão José Neto, falando, estou aqui gente, pra da te entrevista de Rudrani. Assistam. Verdade. Todos já recebemos pessoas em nossos cursos que são exatamente como cobras. Penso, por favor, Deus, não deixe essa pessoa vir, mas elas continuam voltando. Então, assim, imagine o Gary, o Fran, nesses 30 anos de Axis, o quanto de cobra que ele não recebe nos cursos. Sim. E a mesma pessoa com a mesma pergunta há 30 anos. Sim. Então, tipo, são sempre uma ótima lição, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde farão algo maldoso e desagradável. Mas por que eu sei disso? Estou preparado e posso lidar com isso. Então o Gary fala que tudo muda quando a gente está preparado e está disposto a receber a maldade das pessoas, entendeu? Sim. Porque assim, hoje tá todo mundo aqui, né, tudo feliz, eu com o Neto, eu com você, mas amanhã acontece alguma coisa e vocês me ferram, eu tenho que estar disposta, entendeu? Ao Neto me processar, querer meu dinheiro, Caramba. meus milhões, Eu sequestrar a Fran você. falar que não teve autorização pra usar a imagem dela. Uai, não sei. Então é essa disposição que faz você não se ferrar, entendeu? Sim. Aliás, Fran, você autoriza a usar Autoriza. Vamos lá, gente, Neto vamos se é proteger. esperto, gente. Esse homem, gente, ó, Inteligência. ele, ó, treinado. Não cometa o erro de pensar que só porque estão vindo para a classe querem ficar conscientes e que realmente ficarão conscientes. Sei que sua escolha é ser anticonsciente e que vão praticar a anticonsciência. Então, não estarão conscientes das coisas que fazem e escolherão desonrar os outros a cada momento. Então, mesmo dentro do Axis, né, que é uma escola de expansão de consciência, as pessoas buscam por consciência, mas não significa que elas estão conscientes, entendeu? Às vezes elas podem estar, tipo, fingindo que estão escolhendo consciência, mas estão na anticonsciência escolhida. E, tipo, tem facilitador assim também, tá, Fran? Tem muito. Eu acho que aí vai mais pra uma linha de só do saber, né? Isso, Só do estudar e o saber na teoria, né? E acaba usando como arma, né? Exatamente. Isso, Então a gente tem que ficar... Exatamente. Então vamos ficar esperto com as cobras e cascavéis do mundo. Vamos. Quem são os ELFs e as cobras cascavéis da sua vida? Quem será, Fran? Vamos descobrir? Vamos descobrir, Neto? Vamos, descobrir? bora. Quem são os ELFs e as cobras cascavéis da sua vida? Você vai parar de batalhar para ver o bom deles.
é parar de se julgar porque não pode fazer a coisa certa, para que parem de ser tão malvados e desagradáveis. Então tem pessoas que são desagradáveis, né? Tipo assim, ela parece que é legal pra ela ser assim. Deixa eu te contar, foi Fala. muito engraçado. Essa mesma pessoa, tá? Tá. Vou chamá-la de Maria, tá? Tá bom. Pra não rolar O nome é muito mais processo, engraçado. né? Porque o nome dela é icônico. Então, aí teve um dia que eu tava entrando, eu moro no condomínio, né? Aí eu tava entrando na porta do bloco e ela tava saindo. Aí ela falou assim: eu seguro a porta pra você passar, apesar que você não merece. Tá vendo? Aí eu olhei assim, eu dei risada, né? Falou o quê? Maravilhosa a sua cobra. Ela é linda, ela é demais. Essa pelo menos é uma cobra sincera. Sincera, educada. Essa, na verdade, tipo assim, não Ela né, abre já a tá lá. porta. Ela abre até a porta do condomínio. Se reconhecer os ELFs e as cobras cascavéis à sua volta, não do ponto de vista de julgá-los, mas a partir da conscientização, você criará a liberdade para evitá-los ou saberá como lidar com eles. Então, assim, você sabe que essa fulana aí, ela tá disposta a qualquer coisa pra te fuder, não é? É. Você falou. Sim, Então, assim, você não vai brincar com ela com qualquer coisa, entendeu? jamais. Ou tipo, se ela vê alguma atitude sua, você sabe que ela vai te condenar, você sabe que ela vai se intrometer. Então, assim, tem que ficar ligado. Você acredita que ela cuida dos gatinhos lá, né? Uhum. E então eu tenho medo de fazer carinho nos gatinhos e acontecer algum, sabe, sei lá, ser atropelado, passar mal. Vai falar que é você. Ela vai falar que sou eu. Olha só que interessante, eu evito chegar perto dos gatos. É, porque ela que cuida dos gatos do condomínio. E aí, de repente, o gato dá um, sei lá, passa mal. Vai falar que fui eu que É verdade. envenenei. Aí se você fizer alguma coisa pros gatos, hein? Misericórdia. Temos uma amiga acupunturista e ela tinha uma cliente que era uma ELF de grandeza. Ela me perguntou o que deveria fazer com ela e falei, apenas trate-a, mas reconheça ela como uma ELF. Então assim, às vezes você vai ter clientes ELF, entendeu, Fran? Eu vou ter alunos, o Neto vai ter aluno. Você tem um aluno lá que tá dando pau, tá? Vocês contam esses dias. Então assim, você sabe que é cobra, entendeu? Você já teve cliente cobra, Fran? Já, Então, já. minha amiga me telefonou poucas semanas depois e disse, não acredito nisso, pensei que ela seria a última pessoa do mundo a mudar, mas ela entrou hoje e disse, fui uma pessoa horrível em minha vida toda, fui cruel e desagradável com todo mundo. Decidi que quero ser mãe e não consigo imaginar uma criança querendo uma mãe malvada do jeito que eu fui. Estou mudando. Tudo que você tem que fazer é reconhecer a maneira que alguém é, não precisa tentar mudá-lo. Sim, Olha que interessante. é. Então, assim, tem gente que não vai mudar, vai ser desse jeito. E você, se você quer lidar com essa pessoa, você vai ter que estar consciente das atitudes dela, né? Para você aprendendo, você reconhecendo como ela é, como ela funciona, Uhum. aí você consegue lidar com ela. Sim. Porque quando você não sabe como funciona, aí você entrega tudo que é possível. E você vai entregar segredos, de repente que a pessoa Exatamente. pode usar contra você, entendeu? Você pode entregar ideias que você tá fazendo no seu negócio, a pessoa vai lá, quem nunca, né? Exato. Tipo, tá com uma ideia, daí conta pra um amigo ELF, o cara vai lá e faz antes de Faz você. antes dele. Eu já vi muito. E usa essas informações íntimas sua ou informação que é muito peculiar, só que é só sua mesmo, usa pra te manipular. Sim. Sem fazer chantagem, mas te manipular mesmo. Ou aquela pessoa que de repente você se abre com ela, pensando que ela é sua amiga, e aí depois você termina a amizade, ela fala pra todo mundo mal de você. Faz o Isso. gaslight com você, entendeu? Então, se você reconhecer que existem cobras e cascavéis, que nem todo mundo é bonzinho e boazinha, né? Sim. Você fica esperto. O Neto, ele tem uma percepção assim, ele sempre fala, Elô, abre seu olho, Sim. o que essa pessoa tá querendo com você, eu tenho essa né? dificuldade Eu também. de identificar. Hoje eu tô mais esperta, assim, Sempre percebi porque eu- uma eu- certa energia eu consigo das perceber pessoas. a intenção por trás. Mas no começo, como eu fui programada pelos meus pais a não reconhecer nada, né? Tipo de maldade, e só entregar, e só caridade, Sim. essas coisas eu não conseguia perceber. Mas hoje eu tô bem espertinha, tá? Não vem folgar não, que eu dou na sua cara. Cobra, mesmo. fica esperto. Ó, fica esperto.
Hoje nós temos sonoplastia, gente. Vai vendo. Ó, o outro assunto que Garyzinho vai falar é o seguinte. Pessoas que fazem um trabalho de má qualidade. Quem nunca, gente? Quem nunca? Que teve que, né, contratou algum serviço e a pessoa entregou uma merda pra você. Sim. Já aconteceu com você, Fran? Com Um certeza. bolo, qualquer coisa, né? Um serviço. E daí você fala, meu Deus, como que a pessoa pode entregar, né, um trabalho dessa maneira? Já conheceu pessoas que não cumprem com suas obrigações ou que fazem um trabalho de má qualidade? Que você tem que contratar outra pessoa para terminar um trabalho que elas começaram? Já se perguntou como é que elas saem impunes? A resposta que é, se você não estiver disposto a receber tudo que uma pessoa está disposta a fazer, incluindo o bom, o ruim e o feio, então você pode se dar mal. Então mesmo, eu vejo muito isso nos negócios principalmente, sabe? Então tem que estar disposto a qualquer momento, a pessoa que está mais te apoiando no seu negócio pode ser a pessoa que mais vai te ferrar lá na frente. Isso pode acontecer também em relações. Quem nunca viu? Sim. Depois que largou, se revelou. É, Você só conhece seu marido ou sua esposa depois que larga. Quem não escutou isso, né? Exatamente. Por conta disso, né? É. Você tem que estar disposto a receber. Imagina que o neto vai fazer isso. Ou mesmo, que a gente estava conversando com umas pessoas esses dias, você só conhece a pessoa depois que ela te conquista. Uhum. Tivemos casos assim, Sim. que a gente conheceu. Conquistou a pessoa, enquanto não conquistou, é um lord. É um nossa, lorde. depois que conquistou... Depois que a pessoa pegou tudo que ela queria, você já não faz mais sentido, né? Por isso É. que hoje eu olho, analiso muito bem as pessoas que eu entrego as coisas, sabe? Porque antes eu queria entregar pra todo mundo, a bozinha, ajudar todo mundo, negócio de graça, não. Sim. Então assim, eu pondero bem, eu faço pergunta hoje, sabe? Porque se você entregar tudo que você tem, as pessoas não te valorizam, entendeu? Sim, E eu acho que isso também é um erro meu. É. Em relacionamento. Então, no relacionamento é muito louco, porque acontece umas coisas Pode. que é impressionante, né? No relacionamento, a pessoa começa a... Eu, por exemplo, eu nunca pedi pra ele mudar. Então, você começou a namorar, que eu te conheci, você conheceu a pessoa daquele jeito, eu gostei daquela pessoa. Nossa, quero conquistar ela, quero ser o namorado dela. Aí faço de tudo pra conquistar ela. Quando eu faço de tudo, eu tô fazendo o quê? Tudo que ela gosta. Sim. De repente, a hora que eu percebo que ela começou a gostar de mim, a me amar, aí eu começo a tentar mudar ela. Acontece isso. Aí eu não quero mais aquela pessoa. Na verdade, eu nunca quis. Eu quero uma pessoa do jeito que eu quero e não uma pessoa do jeito que ela é. Eu falei pra ele, Neto, eu faço teatro e às vezes você vai ver eu beijando na boca, tá tudo bem? Misericórdia. Tá tudo bem Inclusive, pra eu você? coloquei, eu arrumei um grupo de teatro pra participar. Eu já não aceito. Eu nunca, lá. eu nunca tentei Jamais. mudar Elo. Se eu namorar Cauã Raymond, Entendeu? que eu jogo lá em cima, né? Eu jogo no alto. Eu jogo, né? Eu aposto alto aqui. Eu namorando Cauã Raymond beijando outra, não dá. Pois é. Mas é o nosso trabalho de ator e atriz. Então Eu respeita, nunca- né? Cauã vai ter que nunca ser só tive meu. isso. Eu nunca tive isso de, eu vou mudar a Elu. Sabe? Eu quero a mulher do jeito que eu quero. Que é um tipo de cobra, né? A hora que eu conquisto, aí eu começo a manipular pra moldar a pessoa do jeito que eu quero. E ela passa a deixar de ser ela. Uhum. O Gary conta uma história aqui, que uma vez ele teve uma empregada doméstica, que era alguém que ele conhecia, uma amiga dele, né? Ele contratou para trabalhar na casa dele. E ele chegou em casa depois de um dia de trabalhar muito, estava com o filho nos braços, e ao entrar na sua casa, que ele estava exausto, a casa estava imunda. Tipo, ele tinha pago pra pessoa limpar, ele chegou e falou, porra, você limpou mesmo? Ela, claro que eu limpei. Mas não tinha limpado, entendeu? Nem aspirado. Imagina nos Estados Unidos como deve ser, né? A faxina. Não pode melhorar. Falei, É diferente. pensei que você tinha feito a faxina hoje. Ela disse, eu fiz, você me deve $80. Eu falei, pelo quê? A única coisa que eu consigo ver nesse lugar é que os balcões da cozinha estão limpos e as torneiras estão brilhando. Mas todo o resto da casa tá uma bagunça. O carpete deve ser aspirado.
O piso da cozinha também não foi limpo. E ela disse, bem, você me deve. Eu falei, mas por que eu devo a você? Você não fez nada. O que você pensa que você merece os $80? Ela disse, porque eu mereço. Aí eu pensei que você fosse minha amiga. Você vai me ferrar por $80 porque acha que merece e você não limpou nada. Que tipo de amizade é essa? Quando a gente mistura, né, amizade com negócios, né? Quem nunca, né? Sim. Daí a pessoa promete fazer, não faz. Alguém já fez isso com você? São só negócios. Você não ama isso de são só negócios. Significa que podem fazer qualquer coisa que queiram com você e pode ser até antiéticos quando escolherem. E você tem que aceitar. E você está errado se você se ofender. São só negócios. Não é pessoal. Sim, é pessoal. Quando alguém ferra você, é pessoal. Já tiraram vantagem de você assim? Está disposto a se erguer e ser a grandeza que você é para dizer para eles, não, eu não vou aceitar isso, né? Então, assim, eu percebo que às vezes as pessoas... eu tinha isso muito no trabalho, sabe, Fran, no banco. Eu tinha funcionário que, recebia no mês, mas não fazia porcaria nenhuma. E daí eu falava, olha onde você tá trabalhando, você tem o seu salário, você tem os benefícios. Olha quanto essa pessoa tá produzindo e olha a sua produção. Parece que a pessoa não valoriza, entendeu? Sim. Será que alguém conhece? Eu tenho várias profissões que eu acho que tem esse... Nem, nutricionista. Se você tem uma nutricionista na família, você fala, ai, passa um negocinho aí pra mim comer. Se tem uma pessoa que é personal trainer, ai, passa um treino pra mim. Você contou do tarô, não contou? Que tipo assim, a pessoa foi tirar o tarô com você e daí você tirou a pessoa, mas não é de graça? Oi? Filho, eu trabalho com isso, né? Aí eu falei, como assim? Tipo, não me entendi. Você não sou tanto que eu sofro com isso? Né? Só um videozinho, né? É verdade. É só um videozinho. Faz um videozinho aí rapidinho, né? Ou mais interessante, você vai num aniversário. Quem vai filmar? O fotógrafo chegou. Te convidaram pro aniversário. Isso. Aí você trabalha com um evento de família. Então, não, ele chegou. Então, peraí, você me convidou pra vir aqui me divertir, confraternizar, você me convidou pra trabalhar. Mas são algumas profissões que eu acho que as pessoas tiram essa onda. Sim. Não são todas, mas algumas... O médico, tipo assim, o médico acontece isso, com o nutricionista. Até eu mesmo trabalhando no banco, as pessoas vinham, tipo, fora de hora me perguntar coisa, sabe? Sim. Tipo, era meia-noite, você não me ajuda? Aconteceu tal coisa. Massagem. Faz só uma massagem aqui você não faz aqui pra mim um pouquinho? É bem rapidinho. Rapidinho. Então, assim, eu acho que o que o Gary tá falando aqui, né, nesse capítulo sobre cobras e cascavéis e sobre lidar com essas pessoas que elas fazem o serviço mal feito, tipo, tá disposto, entendeu? Acontece muito isso em sociedade, né? Quando você coloca alguém no seu negócio, você não imagina que ela vai te processar depois. E aí você vai entregando e você vai abusando. Ela te abusa de você, você abusa dela. E aí depois que a relação termina, o que acontece? Processos. Mas tinha uma coisa que era interessante que eu ouvia de um cara me falava. Falava, não, eu era assim. É bom, cara. Aí ele falava assim, é bom até deixar de ser. Exatamente. Qualquer pessoa é assim, Fran. Até deixar de ser, essa é a palavra, sabe? Então uma amizade é boa até deixar de ser. Um namorado é bom até deixar de ser. Entende? E o seu sócio também. Então fiquem espertos, né? Não fiquem vendo só o lado bom das pessoas. Enxerguem chega a sombra também, que acho que daí você vai estar consciente de muita coisa. E você tem também a capacidade da pessoa escolher mudar, entendeu? Agora, se você vê só o lado lindo, maravilhoso, gratiluz, jamais essa pessoa vai fazer isso comigo, verdade? Não, mas é a pessoa escolher mudar, mas não você escolher mudar a pessoa. Exatamente. Você tem que tomar esse cuidado, porque eu acho que é uma linha meio tênue aí no rolê. Né? Isso é importantíssimo. Escolher mudar, mas eu não preciso escolher mudar a pessoa. Exatamente. Neto sempre se perdendo, gente. Sempre. Senão não é ele, né? Se eu não me perder, o
graça tem? É verdade. Então, assim, estar conectado e estar disposto a estar perdido. Mas entendeu? nós dá um jeito de colocar ele no trecho. Se eu não me perder, que graça tem? Exatamente. No Então, último Clube do Livro no carro, eu fiz uma rotatória umas 6 6 vezes. vezes. Você pode acompanhar nosso último, você vai ficar Meu rodando. Deus. Se você sentir qualquer náusea, vômito, Silvio Santos rodando, exatamente. Foi as várias voltas que eu dei na mesma rotatória. exatamente. Então esse foi mais um Clube do Livro no carro. Dinheiro não é o problema, você é o problema, de Gary Douglas e Dan Heer, né? Esse livro é muito legal e ele também não fala só sobre dinheiro. Engraçado que hoje a gente puxou ele aqui e não foi sobre dinheiro, né? Não. Foi sobre pessoas difíceis, pessoas cobras e falsas. Como pode melhorar ainda mais. Muito obrigado, Calma, né? Fran, Esquerda. Por nada, amor. por você estar aqui com a gente Foi um hoje. prazer estar com vocês. Fran também gosta de coisas de consciência, é minha aluna de barras, processos corporais, né, Fran? Tudo. E o que mais é possível. E também, ó, pode ler um tarozinho pra você se você quiser. Mas, ó, ela vai cobrar, não vai Com querer de certeza. graça, por favor. Não, eu recebi assim, ó. Deus abençoe. Ai, que ótimo. Amém? E o meu Amém, pix né? é Meu esse. pix é esse. Informe seu pix para o universo. Então é isso. Muito obrigada, Fran, obrigada, Neto, e obrigada a vocês. Gratidão a vocês. Gratidão.